Eu sou o professor Antônio Leite Alves Radic, da Faculdade de Medicina da UFMG. Pertenço ao Departamento de Medicina Preventiva e Social e participo do projeto Manuelzão, sendo um dos fundadores dele em 1997. Há cerca de 10 anos comecei a trabalhar na questão do ar, a poluição, da mesma maneira que o projeto Manuelzão tem como ênfase a bacia hidrográfica, ou seja, a questão da água. Nós também passamos a nos preocupar com a questão da bacia aérea e os seus impactos e reflexos na saúde, sobretudo das pessoas, mas também na saúde animal, das plantas, que a gente foi percebendo ao longo do tempo que a poluição do ar acarreta. O que a gente vê, a questão do ar, todos nós sabemos, ele é vital para o homem, os animais e outras espécies, né? Ele é composto de gases e um gás fundamental é o oxigênio, que é responsável pelos principais processos de manutenção da vida, né? A obtenção de energia, a troca metabólica, enfim. O ar, sem o ar não se vive. Tanto que nós podemos fazer o seguinte axioma, né? Você pode ficar cerca de 70 dias sem alimentar, cerca de 7 dias sem beber água e não mais do que 7 minutos sem respirar. Então dá para ver a importância do ar na nossa vida, né? Como eu disse, o ar ele é composto de vários gases, né? Sendo o gás predominante o nitrogênio, mas que não tem muita importância do ponto de vista dessas trocas metabólicas. Como eu já disse, é o oxigênio que é o fundamental, que está em torno de 20% da composição desse ar que está aí no circulando. E os demais gases, em quantidades às vezes quase mínimas, também são inertes e não afetam a vida. O ar não é totalmente puro, porque é lógico que a poeira, outros gases vindo de outras fontes entram na composição dele. O homem sempre enfrentou dificuldades na questão do seu ar, né? Desde os tempos aí, milenares, com os fenômenos de vulcão, com queimadas que levavam então à produção de muita fuligem, de material particulado, né? E que então, mas eram isolados em determinados e que dispersavam rapidamente. A questão da poluição do ar, ela passa a ser um assunto muito importante para a humanidade quando o homem inicia o seu processo de industrialização. Então, aí, há cerca de 200 anos atrás, que as primeiras grandes indústrias foram sendo construídas e produziram uma série de produtos importantes para nós, mas os seus resíduos, né, foram sendo depositados na atmosfera. E os efeitos, sobretudo na saúde humana, foram aparecendo. No século passado, mais precisamente a partir dos anos 50, é que a poluição do ar tornou-se um assunto de fundamental importância para os governos, para a sociedade, para a ciência, a academia, porque alguns fenômenos muito graves foram ocorrendo. O mais importante, né, que chamou a atenção do mundo à época foi o fenômeno que ocorreu em Londres, no ano de 1952. Londres, naquela ocasião, tinha um fenômeno climático chamado fog, em que havia o aumento da neblina e no caso, a visibilidade, né, nas ruas era muito pequena. Isso era um fenômeno que combinava na época do inverno, né, esse foi em agosto,
lá no hemisfério norte, e com a grande atividade industrial que existia naquela época em Londres. Então, houve uma concentração muito grande de poluentes na atmosfera e houve então um excesso de mortes, de mais de 4.000 mortes em 3 dias, que houve o aumento desse fogo e a concentração de gases e material particulado na atmosfera daquela cidade. Isso então chamou muito a atenção das autoridades e dos cientistas, e estudos então começaram desde então a ser realizados no mundo todo, primeiro mais lá no mundo dito primeiro mundo, mas mesmo nos países emergentes, sobretudo nos grandes centros, nas grandes concentrações de indústria, o fenômeno também foi ocorrendo. E então, aqui no Brasil, nós tivemos já nos anos 80 um problema muito grave no município de Cubatão, onde a concentração industrial muito grande e com o excesso de poluição do ar, começou a aparecer o fenômeno da anencefalia, ou seja, muitas crianças estavam nascendo sem o cérebro. Isso chamou muita atenção, estudos foram feitos e medidas foram tomadas para melhorar aquela situação, como o fechamento de indústrias, a colocação de filtro e outras, enfim. Hoje a situação de Cubatão é uma situação bem mais normalizada, né? Bom, é importante dizer nessa questão da poluição do ar, que ela, primeiro, ela pode, como na água a gente trabalha a questão da bacia, você pode pegar um território e fazer uma divisão pelas serras, as montanhas, onde as correntes de ar circulam. Então ali, naquele lugar, uma extensão razoável de área geográfica, você tem situações produzidas pelo homem, eventualmente fenômenos da natureza, em que você há então um aumento da concentração de gases poluentes e de material particulado através dessas atividades. Hoje a atividade mais expressiva que ocorre numa cidade, numa região metropolitana, então na bacia metropolitana de Belo Horizonte, nós temos hoje uma frota de veículos automotores movidos sobretudo combustível fóssil, ou seja, os derivados do petróleo, imensa, e é considerado hoje o maior vilão da poluição do ar nessa bacia aérea, ou seja, a bacia aérea da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós ainda temos uma quantidade expressiva de indústrias que ainda tem um resíduo de poluição, mas depois daquele fenômeno que eu comentei de Cubatão, o Brasil conseguiu minimizar, controlar razoavelmente bem toda essa questão industrial. Mas do ponto de vista que nós chamamos de fontes móveis, que são os veículos, sobretudo ônibus, caminhões, mas também os carros, as motocicletas também contribuem para essa poluição. No caso específico dos ônibus e caminhões, a participação deles na poluição do ar é muito grande, porque eles utilizam como combustível o diesel. E o diesel ainda tem na sua composição, no caso do enxofre, que é sabidamente um elemento que irrita as mucosas e também na sua combustão dá como subprodutos elementos que vêm a estimular o nosso sistema imunológico, causando vários tipos de alergia. As mais comuns são a rinite alérgica, que é aquele nariz escorrendo sem estar gripado, e a asma, que é uma doença respiratória com uma certa gravidade, que leva a pessoa à falta de ar, a um chiado, e que tem que ser controlado, E então, o que a gente tem percebido no mundo inteiro hoje é que, em função, sobretudo,
nesse aumento da frota de veículos, sobretudo ônibus e caminhões, você tem aumentado a quantidade dessas doenças. Então, vamos dizer, eu posso dizer para vocês que o problema da poluição do ar aqui na região metropolitana de Belo Horizonte é basicamente um fenômeno da nossa mobilidade urbana, um fenômeno dos veículos, dos ônibus, dos caminhões, dos automóveis e da motocicleta. A motocicleta, apesar de ser gerar um volume menor de combustão, né, de descarga dos seus canos de descarga, ela ainda não desenvolveu tecnologias como nos automóveis que reduzam a emissão de poluentes. E como nós estamos assistindo, né, nos últimos anos, um aumento explosivo do número de motocicletas no nosso trânsito, agravando mais aí, além do problema próprio da moto, né, aumentando muito o índice de acidentes entre eles, pedestres e outros veículos, é essa poluição que as motocicletas têm trazido, né, para o ambiente aéreo aqui das cidades. Eu falei, então, talvez vai ser um pouco mais didático dizer que as fontes, nós temos fontes fixas, que são sobretudo das indústrias, as fontes móveis, como acabei de falar em relação aos veículos, e nós temos também um problema das queimadas, que tecnicamente nós chamamos, né, a combustão da biomassa, que é um fenômeno que afeta, por exemplo, aqui em Belo Horizonte na época de inverno, né, de julho a setembro, as queimadas, sobretudo aí na nossa serra do Curral do Rei, mas também na da Moeda, que agrava a poluição do ar nesse período. Então, aliás, é um período crítico para a nossa cidade. É um momento onde nós estamos no inverno, temos o fenômeno da inversão térmica, ou seja, a dificuldade de dispersão dos poluentes, uma baixa umidade relativa do ar e as queimadas, né? Então, aumentando muito a quantidade de material particulado e colocando em risco a nossa população. A população mais atingida são das crianças, que tem um sistema imunológico ainda em formação, e dos idosos, que é o contrário, né? Já passa a ter dificuldades, tanto do ponto de vista respiratório e cardiovascular. Então, muitos estudos realizados no mundo inteiro, e muitos já realizados no Brasil, a maioria em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, alguns aqui em outras capitais, têm feito uma associação significativa entre o aumento da poluição e a ocorrência de doenças respiratórias, cardiovasculares. Tem sido feitos estudos com gestantes e mostrando que as gestantes, por exemplo, que são submetidas a maior poluição, ela tem seus fetos com baixo peso. Mais um problema grave, né? E tem estudos também fazendo associação com determinados tipos de câncer. Então, infelizmente, o aumento da poluição do ar é muito grave e pode levar a todos esses problemas que estou relatando, né? A situação, então, aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, ela é monitorada por uma rede de estações de monitoramento coordenadas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM, e que elas estão espacializadas, né, no eixo que a gente chama leste-oeste, partindo de Belo Horizonte para Betim, passando por Contagem, que coincide com a região onde você tem um maior movimento, tanto de veículos como ainda as indústrias, né? Você pode lembrar que lá em Betim nós temos a Petrobras, né? A refinaria Gabriel Passos, temos termoelétricas e temos
a fábrica de automóveis Fiat, só para citar as mais importantes e que ainda, mesmo que com a poluição desses empreendimentos controlada, ainda gera poluição. E uma frota de veículos crescente, né? Essas estações, então, elas medem material particulado, do tamanho de 10 micrômetros, que seja 1000 vezes menor do que o milímetro, né? E que esse tamanho da poeira é capaz de passar pelas barreiras naturais do nosso organismo e chegar até os alvéolos pulmonares, causando aqueles problemas que eu já relatei, né? Então, esse monitoramento segue regulamentação no mundo inteiro e define os parâmetros que a gente não deve ultrapassar. E, infelizmente, sobretudo na época do inverno, nós temos superado, às vezes, esses índices que a gente considera, inclusive, de certa forma, um pouco liberais. Ou seja, mesmo você estando dentro da norma e tendo uma quantidade determinada de poeira, você pode estar prejudicando o organismo humano, né? Gostaria de colocar agora, assim, algumas sugestões, né, que a gente pudesse minimizar um pouco esse problema, no caso aqui da nossa região metropolitana, mas que se aplicaria a qualquer outro país do mundo, né? Porque nós temos, então, uma população crescente, cada vez mais utilizando de veículos para se locomover nessas grandes distâncias que a região metropolitana tem. Então, as medidas, infelizmente, né, geralmente me perguntam como médico o que faz. Medidas individuais têm pouco efeito, porque todos nós, democraticamente, respiramos o mesmo ar. Então, o único jeito de melhorar a situação é com medidas coletivas, melhorando a nossa mobilidade. A mais falada uma cidade como Belo Horizonte, é modificar o seu transporte, começar a privilegiar o transporte coletivo, sobretudo o chamado trem metropolitano, ou muito conhecido como metrô, que retiraria de centenas de milhares de veículos todos os dias das ruas, consequentemente, então, menos motores queimando combustível, menos poluição do ar. Mas isso é uma política pública em que todos nós temos que estar pressionando, né, as autoridades responsáveis por essas políticas para que aconteça isso. Porque a solução é diminuir o número de motores ligados no dia a dia da nossa cidade. Mas nós não podemos diminuir o número de motores nesse momento, porque nós precisamos de nos locomover por essa cidade. Todos nós trabalhamos, estudando, procuramos o lazer e eles estão sempre longe, né, da nossa moradia. Então nós precisamos de locomover. E locomover significa entrar num carro, subir numa moto, entrar num ônibus, buscar a circulação das nossas mercadorias, maioria absoluta também em cima dos caminhões. Quer dizer que, na verdade, estou apresentando um quadro, nesse momento difícil, de apontar medidas que venham a melhorar a situação. Mas é por aí, o caminho é nós buscarmos alternativas para reduzir o número de veículos que circulam nas nossas ruas e avenidas. Se a gente não fizer isso, o problema vai só agravar e, infelizmente, as doenças respiratórias, cardiovasculares, os cânceres, os problemas com as nossas criancinhas ao nascer vão continuar. Então é isso que eu gostaria de contribuir